Estamos de volta a esse ambiente, trazendo mais um PostoCast. Com alegria estamos trazendo o nosso vice-presidente, Vicente Ferreira, filho de uma família tradicional no setor. Seu pai é fundador do Sindipostos e com alegria queremos ouvi-lo conversar sobre assuntos diversos que sejam do interesse da classe e principalmente da comunidade cearense. O nosso alvo é o nosso associado e o povo do Ceará. Eu gostaria, Vicente, de lhe trazer perguntas que foram formuladas por internautas que nos abordaram na rua, e uma que eu estou recebendo muita, que eu gostaria de ouvir a opinião do nosso vice-presidente, é com relação à mudança de preços que nós tivemos em dezembro. O que você tem a dizer, Vicente? Bom, eu agradecer o convite de estar aqui nesse espaço, e essa pergunta realmente muita gente tem abordado, né? Por que em dezembro os preços dos combustíveis andaram subindo? Essa resposta é tão genérica como se fosse para qualquer empresa. A gente é comum verificar aqui no começo do ano, aí muda a tabela de preço. Pode ser qualquer tipo de comércio. Os postos de gasolina sofrem durante o ano todo essa volatilidade nos preços devido ao sobe e desce da economia. Sobe e desce da economia. O petróleo é muito volátil, né? Uma commodity que muda muito de preço, e os postos têm que repassar muito rápido, porque as distribuidoras repassam praticamente imediatamente. Mas no geral os postos têm costumeiramente aumentado os postos em dezembro. Eu já pesquisei uma vez, e em dezembro é quando os postos precisam, mais do que nenhum outro momento, fazer suas contas, suas despesas, seu levantamento. Se capitalizar. Porque estamos chegando no 13º. Então, o mês de dezembro começa já com a pancada, que é o 13º dos funcionários. Porque para nosso setor, a folha de pagamento representa a maior percentual dos nossos custos. Então, nesse mês de dezembro, ele simplesmente dobra. E é sagrado, você não pode deixar de pagar o seu pessoal. E dia 1º já tem o aumento de janeiro, né? Já passa, de cada ano já virou com aumento em torno de 10% o aumento dos funcionários. Então o mês de dezembro para nós é diferente de uma loja de confecção ou de uma loja de roupa no shopping, que eles dobram, triplicam a venda em dezembro, todo mundo comprando presente, Natal e tudo. E os postos não aumentam na mesma proporção. Então, se você tem as despesas dobradas para pagar e fechar as contas no fim do mês, você tem que colocar uma margem melhor. Então, por isso que os preços realmente aumentaram agora no segunda quinzena de dezembro. Isso sem falar nos custos novos que nós tivemos. Nós tivemos aumento de tudo, como a dona de casa sabe, quando a gente vai no supermercado, nas compras, tá as coisas tudo subindo. Cada vez que a pessoa vai lá, nota aquele aumento que é a inflação, que deu um salto aí nos últimos meses, né? Mas os postos tiveram aumento de novos tributos. Então a gente tem brigado muito contra. Nós, como cidadão, cada cidadão devia fazer isso, lutar contra novos impostos. Taxa de lixo, taxa de estrada. Nós tivemos essa taxa de acesso às rodovias. A maioria das pessoas não sabe, porque quem vai pagar são as empresas. Os postos já estão pagando e é bastante cara, né, relevante. A taxa de bombeiro também, tudo aumentaram. Taxa de SEMASSE, todos os órgãos fiscalizatórios aumentaram muito. E além do mais, fora o valor da taxa, a taxa dos bombeiros nos obriga que a gente tem que contratar uma equipe de técnico para fazer o projeto de combate a incêndio, que também é caro. Essa taxa que até você citou de acesso das rodovias, não é só chegar e pagar a taxa anualmente, né? Ela também tem que fazer um projeto que contratar o engenheiro, contratar isso é caro. Então nós tivemos uma chuva de novos tributos e obrigações que a gente não tinha. E em dezembro, com a parte previdenciária é dobrada. A parte previdenciária dobrada, então não tem escolha. Em dezembro, todo ano acontece isso. E Vicente, um detalhe que a gente não falou ainda. Além disso, nós tivemos aumentos represados. Nós estamos, desde que metade do ano, recebendo produto
aumentando, mas a concorrência é tão intensa, tão grande no varejo, que a gente fica sem repassar. Quando chega um momento, estrangula e os preços têm que ser aviltados em função dos custos que a gente tem. Gostaria de salientar, Vicente, que além da Petrobras, hoje a Petrobras só fornece em torno de 70% do produto. 30% são de outros fornecedores. Você pega uma refinaria de Mataripe na Bahia, hoje ela é privada. Então, ela não faz como a Petrobras, que fica divulgando que teve aumento. No caso do aumento de Mataripe, o público consumidor não é informado. Um aumento nessa Lubinorte aqui no Mucuripe também não é informado. O pessoal do Rio Grande do Norte, a refinaria de Camarões. Então são detalhes que o consumidor não sabe. Então, eu tô corroborando com você o porquê dessa mudança que a gente teve agora em dezembro. Eu tive até o cuidado de examinar a nota de compra nós recebemos da companhia. A gasolina de hoje, em comparação a 15 dias atrás, quer dizer, 15 dias quando nós fizemos aumento nos mais ou menos 20 de dezembro. Mais ou menos, não sei a exata data agora, mas de lá para cá já subiram novos 20 centavos. A gasolina já está 20 centavos mais caro. E a gente fica segurando, esperando que essa volatilidade, digamos, o petróleo deu uma queda, que é a esperança de todo mundo, ela cai para baixo de 70, 60 dólares. Isso, né? E os preços baixam um pouquinho, né? Mas como realmente aconteceu em dezembro, não deu para segurar. E a gente gosta sempre de dizer, Vicente, que quem faz o mercado funcionar bem é a concorrência. Eu gosto sempre de dizer, bendito seja o concorrente, que ele me faz procurar um preço mais barato, ele me faz arrumar minha loja, ele faz com que eu tenha bons produtos. E isso tudo a gente enfrenta no dia a dia, e para fazer isso tudo, enfeitar a noiva, nós temos que ter capital. Como é que você tem capital? Com margem de lucro e com bons produtos e um bom atendimento. Eu me lembro que essa situação é recorrente. A gasolina, no começo do ano, fevereiro, março, estava chegando em 7, quase 8 reais, né? Estava muito cara, tudo. Aí o pessoal começa a colocar, a culpa é do posto, a culpa é do posto. O posto é um mero repassador. Então, quanto os custos vão aumentando, tanto do produto como os custos Brasil, digamos assim, que seria essa carga tributária, exigências que vão criando, isso tudo vai para a planilha de custo. O posto é um mero repassador. Repassador de custo. Vicente, eu queria dar uma ênfase, você falou aí dos impostos. Se não tivesse tido essa queda de imposto, a gente nem percebia que o ICMS era bem maior do que o custo da gasolina no produtor. Eu me lembro que quando a gasolina custava R$2 na refinaria, o ICMS chegou a 2,05. Isso. Então você pagava mais de imposto do que o valor do produto. Então, são fatos que a gente tem que agradecer ao Congresso Nacional, que o presidente sancionou um projeto que veio da área da Fazenda. Nós tivemos um senhor projeto que passou no Congresso, e apoiado pelo Ministério da Fazenda, naquela máxima de dizer que mais Brasil, menos Brasília. E o reflexo é pra gente no imposto. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Eu vou ser cruel agora, Vicente. Eu vou falar de um assunto para desmistificar. Certo. Existe até antes desse governo passado já disse que realmente outros fatores influenciavam. Mas durante muito tempo nós ficamos entregues aos roubos, ao mercado, de que o grande culpado de preço alto ou preço barato era do posto. Todo mundo falava que a gente tinha cartel. O que você diz? Isso aí é mais um mito que a gente tem que aproveitar e mostrar para a sociedade, para os órgãos públicos que também nos fiscalizam e tudo, que isso aí realmente é um mito, não existe. Por quê? Vou citar duas bases, dois fundamentos que quem entende um pouquinho de economia, da mecânica do capitalismo em geral, ele identifica para existir um cartel. Primeiro item seria uma quantidade pequena de players, né? Quantidade pequena de pessoas que sentariam. A economia, inclusive, diz que é 5 ou 6 no máximo. Sentariam na mesa fechada e acertam um preço e colocam tudo igual. Por quê? Porque com muita gente não tem consenso.
Para você ver o exemplo de próprio Jesus Cristo, foi montar uma equipe de 12 que era para ser coesa, para estar com ele, que ele podia confiar. E no final, um disse que não acreditava nele. Só se visse, né? Só acredita se visse. O outro traiu, né? O outro traiu para uma moeda lá, sei lá qualquer. Então, você vê, é difícil. E Fortaleza tem hoje quantos aí? A área metropolitana? Nós temos 450 400 postos. e tantos postos na área metropolitana. É muita gente. É um dos setores de maior concorrência que a gente pode identificar. Então, cada esquina tem um pouco. É inimaginável você conceber um acerto de 450 pessoas. É absolutamente impossível. E o outro fator também que realmente tem que existir é um abuso do poder econômico. Econômico muito forte. Aí vamos dar um exemplo que eu acho que as pessoas entendem. Tem 400 e tantos postos. A maioria são empresas pequenas, familiares, pequenas ou médias empresas, que geralmente têm de 1 a 3 postos. A grande maioria é isso. São concorrentes, um engolindo o outro. E um setor, digamos, o farmacêutico. Tem muitas farmácias. O pessoal brinca, né? Toda esquina abriu uma farmácia. Toda esquina abriu uma farmácia. Mas vamos olhar quais são as farmácias. Nós temos os maiores grupos, né, farmacêuticos dominando o mercado. Talvez 80% seja. A primeira tem mais de 2.000 farmácias no Brasil. A segunda, até aqui do Ceará, tem mais de 1.500. E comprou outra, né? Comprou a terceira, né? Ou a quarta, não sei. Terceira. Então, é aquela história. Na existência de uma força muito forte, um poder econômico muito forte, ele subjuga até o pequeno. Então, se o pequeno não jogar do jeito com as regras dele, ele vai lá, esmaga ou quebra, ou ele compra, engloba aquele setor. Diferentemente do nosso setor, né? Diferente do nosso setor. Então, as pessoas, no caso, não são obrigadas a entender isso, mas os órgãos de fiscalização, no caso, PROCON, DECON, o CAD, que são pessoas especializadas, eles têm um departamento técnico que eles conhecem, eles têm noção de economia. Então, eles conhecem as regras do mercado, eles conhecem a teoria dos jogos, né, o dilema dos prisioneiros, e são os fundamentos que nas escolas de economia se estuda. Então, eles já sabem, isso não é uma novidade. Isso é uma coisa recorrente. Em 2018, a gasolina subiu muito, subiu para R$6. Mais ou menos em março, fevereiro de 2018. Se você for colocar só a correção de um dos índices oficiais, ou o IGPM, ou então o IPCA, você vai ver que a gasolina de R$6 hoje daria 9. Só ou mais. E a gente sobe hoje, o petróleo sobe, o petróleo baixa, tal. E as pessoas reclamam quando sobe, quando baixa, ninguém está falando. Os postos não são bonzinhos, os postos não têm essa capacidade. Isso em todas as grandes cidades do Brasil e do mundo. Eu acho o seguinte, se tiver uma região, seria uma exceção, digamos, uma cidade pequena, que tenha meia dúzia de postos, aí por acaso 4, 5 postos é de uma pessoa só. Então, aí pode haver realmente um controle sobre aquele mercado. Porque ele está só praticamente, Porque ele está só praticamente. Aí, numa grande cidade como essa, as pessoas que entendem do setor já sabem que isso acontece. O que acontece é que hoje, com o TikTok, rede social, cara, todo mundo quer aparecer um pouquinho, aquele minutinho de fama. Então, não falta gente que quando vê o preço subindo... vai lá e diz, olha aqui, o cartel de posto, Vicente, tudo igual os preços, mas não estão. Complementando o que você está dizendo, durante esse ano nós tivemos mais queda de preços do que altas, mas a imprensa em geral, esse pessoal da internet só vê quando acontece uma alta. Então nós tivemos essa agora de dezembro, não valeu as 10 ou 15 quedas que nós tivemos durante o ano. Só prestaram atenção nessa que aumentou agora. É isso. Em 2018 aconteceu muito essa pressão, que quando a gasolina chegou a R$6, né? E hoje ainda está mais barato do que o que estava em 2018. Só quem tiver guardado o cupomzinho fiscal pode conferir. Então, as pessoas ficam realmente reclamando, os preços estão tudo iguais, tal. E os preços não estão tudo iguais. Digamos, a gente vê agora, no meu caminho até chegar aqui no estúdio,
Aí eu passei em 3 postos, a gente fica sempre olhando, a gente que é do ramo olha toda hora. Não sei como é que eu nunca bati no carro olhando quando passa num posto. Placas, né? Tinha 3 preços diferentes. Entendeu? Então isso aí é uma coisa que é um mito em falar em cartel no nosso setor. Infelizmente, esse pessoal que vai atiçando os órgãos públicos para fiscalizar, para ir para cima dos postos, para criar um culpado, né? Porque subiu, isso aí vai prejudicar, vai perder o recurso público que está lá alocado nesses órgãos, vai perder tempo dos funcionários públicos que vão fazer aquela fiscalização, chegar lá, pedir as notas fiscais e que na verdade a gente fornece com todo o prazer. O preço é livre, a pessoa pode subir hoje. O preço é livre, a frase mais correta que você disse. Se eu particularmente, no meu posto, se eu quiser subir a gasolina amanhã para R$8, para R$9, eu não vai subir. vender, né? Só não vou vender, né? Mas é bem assim. Olha, Vicente, nos últimos 4 anos, com a política econômica do ministro Paulo Guedes, a gente entendeu que o posto não é o grande culpado, não é o grande vilão. Nós conseguimos, nós não, o país entendeu que o culpado era o imposto, que a gente já falou no começo, o ICMS era maior do que o custo da gasolina. Os impostos federais, o governo federal teve o bom senso de cortar, e com um detalhe, mesmo cortando, o recolhimento aumentou. No caso do estado do Ceará, nos últimos meses, agosto, setembro e outubro, porque nós só temos pesquisa até outubro, realmente o ICMS do combustível caiu. No entanto, o ICMS total do estado cresceu. Então, mais uma prova de que o imposto alto não é ocasionador de uma receita mais alta. O que faz a receita crescer é menos imposto, mais gente pagando. E o imposto que você deixou de recolher na gasolina e no combustível foi recolhido no calçado, no supermercado, em outros ambientes onde o comércio... Esse espaço é importante. A gente tem que tirar de cada situação o lado bom. Quando os holofotes, a imprensa vem para cima do posto, é bom por isso, nesse ponto. A gente tem oportunidade de explicar para a população, né, que como funcionam as coisas no setor, porque é de interesse de todo mundo, e conscientiza as pessoas de que tem muito imposto. Minha gente, eu vou falar como Vicente, o cidadão. A gente tem que... Não o vice-presidente. Não o vice-presidente de órgão. A gente tem que estar sempre lutando contra o aumento de impostos. Porque o imposto... tem uma frase, eu acho que é da Margaret Thatcher, que ela dizia, né, que quando ela vai decidir um aumento de imposto, ela pensa 2 vezes. Porque todo o dinheiro arrecadado pelo governo é aquele que foi tirado do orçamento doméstico. Horrível isso. Das famílias, do bolso do cidadão. É tirado do bolso de você que está nos ouvindo agora. Então, isso é que é importante. Então, a gente tem que, como cidadão, pedir cada vez para os órgãos públicos, né, se conscientizarem de criação de imposto, não prejudica o posto de gasolina, ou a empresa X, ou a outra empresa Y. Ela sai do bolso do cidadão. Tira o dinheiro do bolso do seu salário. Mas deixa eu lhe dizer uma promessa que nós tivemos na visita que o governador atual fez antes de assumir ao nosso sindicato. Ele falando desse problema de imposto, a gente sempre falou que essa política quer sempre mais imposto, e com relação ao ICMS, os estados estão o tempo todo falando que houve queda de receita. Nós mostramos ao futuro governador que não houve, e ele disse uma frase que eu marquei e eu acho que foi muito digno. Ele disse: olha, eu vou trabalhar sempre em consonância com vocês, e lhe prometo, se tem algum governador em outro estado que está querendo aumentar imposto, eu não sou um deles. Eu vou procurar outras maneiras de melhorar a receita do estado, nunca aumentando imposto. Então nós temos essa promessa do governador atual, e isso eu queria parabenizar pela ideia que ele está tendo. Não é isso, Vicente? Com certeza, é de parabéns. A gente tem que reconhecer os esforços como o do deputado Danilo Forte, que foi o autor daquele projeto que classificou os combustíveis como essenciais. E por isso o ICMS tinha que ser em torno de 17% e 18%, não mais, porque já estava em 29, 30 estados aí no Brasil com 35%, só o ICM. Então a carga tributária já é muito alta. Então a gente tem que reconhecer que vamos rezar para o nosso governador,
aqui é o Mano de também Freitas. ele faça uma boa gestão, um bom uso dos impostos que já tem, reduzir, economizar, assim como a dona de casa, a pessoa faz um mau cuidado para gastar bem, né? Ele vai ter que fazer isso. Ele fazer isso também, para não ter que aumentar impostos. Olha, e o mais interessante é que governadores de outros estados, do Ceará não, entraram na Justiça Federal, no STF, pedindo para tirar a essencialidade da gasolina. É um absurdo. Se o STF conceder isso, é mais uma facada no povo brasileiro. Infelizmente é isso. Agora, assim, os postos têm se colocado, no caso, o Sindiposto como entidade, tem que se colocado nos últimos tempos aí contra todo e qualquer aumento de impostos. Às vezes até confunde um pouco, as pessoas confundem que está brigando com o prefeito, com o governador. Não, nós temos que fazer essa demanda para evitar que o preço vai impactar. Vai aviltar. Todo o imposto, todo o custo vai colocar no combustível e no final vai para o preço da bomba. Então é por isso que a gente, independente, nada de viés partidário, político, a gente tem que estar brigando contra prefeitura, governo do estado, governo federal. Uma briga sadia para beneficiar o consumidor. Em benefício do consumidor. Nós estamos do lado do consumidor. Nós não temos nenhum medo quanto a isso. A gente acha que estamos fazendo nosso papel na Vicente, sociedade. Podemos mudar de assunto? Pode. Você que manda. Não, quem manda é o presidente, né? Eu gostaria de... O Vicente tem um histórico muito interessante, que ele viaja muito, e quando ele viaja ele vai observando o que é que ocorre nos outros países. Nos mostrou fotografia já da França, posto de gasolina na França, já mostrou aqui no Chile também. Então ele tem essa curiosidade de ficar pesquisando no resto do mundo. Aí eu gostaria de perguntar mais uma pergunta de internauta. E o carro elétrico, Vicente? Como é que vai? As pessoas acham que o carro elétrico é a ameaça, né, do posto. Dizem, os postos vão se lascar. É isso que eu tô dizendo. Chegando o carro elétrico. Na verdade é o seguinte, é outro mito que a gente tem que tirar aqui, esclarecer para as pessoas. O carro elétrico é um futuro, mas é um futuro ainda bem mais na frente que não dá nem para dizer. Posso lhe dar um dado? Pode. A ExxonMobil, que é a maior empresa de petróleo do mundo, tem um dado que ela pesquisou no mercado, que somente em 2080 o combustível fóssil vai deixar de ser a principal matriz energética. Então nós temos ainda mais 60 anos aí com o combustível sendo o primeiro. Aí fale. Essa questão do carro elétrico realmente existe. E já teve no passado. E já teve no passado, hein, Vicente? Tem. Teve experiências no passado? Tem uma pessoa especialista aí que também tem um canal muito bom na internet que ele colocou uma manchete que fala tudo. Ele diz que o carro elétrico é a volta dos que não foram. Por quê? Para quem não conhece assim, a história do automóvel, no começo do século XX, 1910, 1920, a maioria dos carros eram elétricos, né? Em Nova York, um terço da frota já era elétrico. Entendeu? Ele começou com carro elétrico. E o carro, a combustão, a gasolina, não era muito apreciado. Por quê? Ele fazia barulho. Ele soltava fumaça. As mulheres não queriam andar de carro a gasolina. Fumaça no cabelo, na roupa. Então, o carro elétrico dominou totalmente. No começo do século XX, né? 1910, 1920 até 1930. No começo do século mesmo, acho que tinha uns 18 fabricantes de carro elétrico só nos Estados Unidos. Que coisa! Entendeu? É uma coisa assim, era a realidade deles. Então, o que é que acontece? É o capitalismo. O 1912, se não me engano, com o Henry Ford, quando ele lançou o Ford T, aí ele começou a virar o jogo. Gasolina começou a ficar barata, né? Descobriram petróleo lá no Texas e tudo, então estava soltando petróleo, derramando pelo chão lá. Então ficou barato o combustível, a fabricação do carro, do Ford T, custava quase um terço do que era o carro elétrico. O carro elétrico na época custava cerca de $2.000. Na época era uma fortuna esse valor, né? E o Ford T lançou, se não me engano, a $650 em torno disso aí. Um terço. Então era um valor bem abaixo. Um terço. E é o que está acontecendo hoje, do mesmo jeito. Então lá a economia decidiu quem é melhor.
e ficou o carro elétrico. Em 1930 acabaram os carros elétricos praticamente todos. E hoje em dia a resposta, no caso, as pessoas perguntam, e quando é que o carro elétrico vai dominar? Aí eu digo assim, você pega seu celular e acompanha a sua vida. Então você carrega o celular de manhã, se você usar, receber alguns telefonemas, mexer no celular, meu amigo, no final da tarde, você já está procurando uma tomada para enfiar, ou não? É verdade. Entendeu? Então, a bateria, isso é o consumo mínimo. Imagine o consumo do automóvel que tem que levar 1 tonelada ou mais de 1 tonelada com as pessoas dentro, né? Para você fazer uso daquilo ali. Ainda vai demorar muito. Deixa eu lhe dar um dado de bateria. Diga lá. Bateria foi criada em torno de 1850. Até hoje é a mesma bateria, não mudou nada. Até essa invenção dele dizer que é livre de manutenção é uma falácia. Ela apenas é lacrada e você não pode botar. Então, a eletricidade ainda não é o veículo do futuro. Pode ser do futuro lá na frente. Eu tenho alguns gigabytes de matéria já sobre o setor, claro que a gente já... Como eu disse que ele era estudioso, eu não disse que ele era estudioso. A gente, como entidade, a gente tem que estar sempre atualizado, porque é o nosso setor, o transporte, né, os combustíveis, o hidrogênio e tudo. Só que isso aí levaria horas, o podcast ia ficar muito longo. Mas então, a dica do celular é ótima. Quando o celular estiver durando uns 30 dias, o seu notebook durar uns 15 dias de uso, aí o carro elétrico vai estar rodando aí a bambão. E quais são os óbices, então, do setor? O que é que pode prejudicar o setor no futuro? Então, tirando o mito, né, que os postos, o inimigo dos postos não é o carro elétrico. Hoje, nem daqui a 5, 10 anos aqui no Brasil, nós vamos ficar tranquilos. Eu acho que é os 60 anos da ESA aí. Eu não sei. Assim, quem disser que sabe certo, tá mentindo. É um chute. Eu gosto de brincar, deixa eu só contar uma piadinha. Papai sempre diz isso. Uma piadinha que chamaram uma pessoa para fazer uma conferência de como seria o Brasil daqui a 20 anos. Adorei, porque daqui a 20 anos, grande parte já morreu. E os que não morreram não vão se lembrar. Às vezes acontece. Mas continue nos óbices. Aí hoje é o seguinte, para a pessoa entender do setor de combustível, o que os postos, vai prejudicar, né? O que é que seria assim, o inimigo de um posto de gasolina que poderia prejudicar? O primeiro, a gente até já falou, o primeiro item são os preços altos. Então é um mito que a gente tem que esclarecer para a sociedade. O preço caro não interessa para dono de posto. O dono de posto, quando ele bota a cabeça para pensar, em menos de 2 minutos ele já descobriu que quando o preço da gasolina sobe, a venda cai. Então as pessoas começam a dividir carro com um colega, a pessoa começa a usar o transporte, tal, andar menos, deixa o carro na garagem, bicicleta hoje. Então tem diversas... Até a pé. Então diversas opções. O preço caro não interessa para dono de posto. A gente quer que a gasolina seja sempre barata e por isso que a gente combate qualquer aumento de custo, de imposto. E que é difícil nesse Brasil. O custo do Brasil realmente não tem limite. Não tem limite. Eu tenho certeza que nesse momento que a gente está conversando aqui, e quando você estiver assistindo, né, que pode ser qualquer dia, isso aí na internet, tem algum burocrata sentado no birô querendo criar uma taxa nova. Eu não chamo burocrata não, é o burrocrata. Querendo criar um tributo novo, né, porque o tributo é dividido tecnicamente em taxa, contribuição e imposto. Então, para não ser muito técnico, vamos chamar tudo de imposto. Então eles estão sempre querendo arrecadar mais. Então, aí o sindicato tem empregado e divulgado isso para toda a sociedade. Então, nós somos contra aumento de impostos, porque os postos não interessam, aos postos não interessa o preço alto. Isso aí é uma verdade. E a segunda coisa que eu diria que é realmente uma ameaça aos postos de gasolina, digamos assim, ao volume, uma ameaça no bom sentido, que seria, faria com que a venda dos postos começasse a diminuir. É um bom transporte público. Então é uma coisa que admira qualquer pessoa. Qualquer pessoa que viaja do Brasil, sai pela primeira vez para Nova York ou para as grandes capitais europeias, França, Berlim, Londres, você vai notar uma coisa. Quase não tem posto de gasolina. Porque o transporte público funciona. O transporte público funciona. Então as pessoas, o cidadão, ele tem a segurança de que ele vai sair de casa naquele horário, vai passar naquela escala certa o transporte que ele quer, pode ser o ônibus, pode ser o metrô, ele vai chegar no trabalho dele
com conforto e com segurança. E aqui no Brasil, infelizmente... Horrível, você vai... As pessoas não sabem disso. Parece que a grande maioria das pessoas se acostumou a sofrer. Então eu acho que era muito mais útil os influencers, os pessoal da internet, ao invés de ficar jogando, a gasolina tá cara, jogando lama na imagem. Peçam transporte público. Exijam transporte. Aliás, o Vicente falou certo, não é pedir não. Exigir. Público. Porque eu acho um absurdo as pessoas fazer o maior sacrifício para ter um carro, porque ele não quer se sujeitar, o cidadão que vai trabalhar, ou a família, a esposa, a filha, a se espremer no ônibus, porque quando você precisa ir trabalhar ou voltar, é exatamente o horário de pico. Os ônibus estão lotados em todas as grandes cidades do Brasil, e o povo parece que se acostuma. E entra político, sai político e não muda isso. E a gente, quando vai, digamos, no exterior, a gente geralmente anda em transporte público a qualquer hora do dia. Feliz. Tem a tranquilidade, você anda sentado, e alguns nem permitem o cara andar em pé, entendeu? E eles sabem, quando começa a dar a quantidade começa a aumentar um pouco, né? Eles colocam mais ônibus, ou então mais vagões de metrô. Deixa então, fica um negócio assim. Para terminar o nosso papo, eu vou só te dizer como é a demagogia do nosso político. Ao invés de aperfeiçoar o transporte público e ser cobrado o valor justo, você sabe qual é a tendência agora? O transporte público cada vez pior, de oferecendo de graça. É uma grande falácia que esses demagogos e populistas estão querendo fazer. Em alguma cidade do interior eles já estão fazendo transporte gratuito. Quem é que paga? O pagador de imposto. Isso gera voto. A pessoa vai achar bonito. Mas quem está pagando é ele mesmo. Mas vai ser obrigado a ser humilhado a usar um transporte de baixíssima qualidade. Sem falar uma coisa, assim, para terminar, Antônio José, que tem que ser resolvida também. Além da qualidade do transporte, a confiabilidade, as pessoas têm que ter segurança. Eu fico assim, coração partido, assim, apertado. Eu não sei o que é que a gente pode fazer. Quando eu vejo as histórias dos nossos funcionários que vão pegar o transporte público de ônibus cedo, saem de casa e são assaltados no ponto de ônibus, na parada de ônibus. As mulheres têm que pegar o celular colocado no sutiã, dentro das calças, para evitar. Então isso é um absurdo. Então a população, eu acho que tem que ver. A gente reconhece, no dia que os transportes públicos melhorarem a tal ponto que as pessoas deixem seus carros na garagem, saiam em oportunidades mais especiais, fim de semana, para passear e tudo, né? Mas deixe o carro na garagem e a venda dos postos cair, eu estarei satisfeito como cidadão. E o Sindipostos é cidadão. Nós estamos ao lado da nossa população. Um abraço para todos nós, Vicente. Obrigado pelo convite. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Reconvida para continuar esse papo. Vamos lá. O papo que nós tivemos com o nosso presidente Vicente foi tão... De novo. Nosso vice-presidente. Ok? O nosso papo com o nosso vice-presidente Vicente foi tão agradável que eu já estou pedindo para ele vir uma próxima oportunidade e continuar discutindo assuntos de interesse da revenda e principalmente da sociedade cearense. Sem dúvida, se convidado for, estarei aqui novamente para ajudar a esclarecer qualquer tipo de assunto referente ao nosso setor. Olha, daqui uns dias você vai assistir o Vicente no Instagram, pessoal. Ele vai dar toques de 1 minuto falando do nosso sindicato. Vai ser muito bacana. Um abraço. Um abraço, obrigado.